Graça e paz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. A idolatria é como uma raiz de males que pode dar muitos males e maldições, como por exemplo a pessoa que tem esse pecado da idolatria, dela quando nascer os filhos, pode acontecer que nasça homens que gostam de homens ou mulheres que gostam de mulheres. Também vemos na Bíblia casos de pessoas que deram hemorroida, também mortalidades e várias outras formas de coisas que não são bênção. E a idolatria está presente em muitas igrejas cristãs, como católicas. A idolatria gera um apego emocional e também técnico, um apego técnico sobre a idolatria, quando não se sente na oração como uma oração já que não foi ainda completa de oração, que precisava orar mais, aí a pessoa começa a fazer técnicas de idolatria, ser autocativada pelas próprias emoções, assim como em jogos de futebol, onde tem os ídolos e as torcidas de times. A idolatria é diferente de reverência, como quando usamos com respeito com autoridades, polícias, militares, civis. E também não é idolatria aqueles ritos de homenagem aos militares, civis, policiais. Também acontece idolatria por pessoas inteligentes que criaram invenções que somam muito na sociedade. Também idolatria por meio de filmes ou músicas também que idolatram até mesmo, idolatram a criminalidade e atos pecaminosos. Na Bíblia, sempre as pessoas têm sido movidas pelo Espírito Santo a enviar ministrações de sabedoria que nos edificam. Uma delas é: seja forte e corajoso. Mas a idolatria é um mal que traz um medo de uma forma diferente, um medo e também uma fraqueza para as pessoas que acabam nessa doença que é a idolatria. A idolatria é praticamente um câncer. Poucas pessoas conseguem sair desse mal. A Igreja Católica, ela foi fundada dessa forma, com atos idólatras, eu ouvi dizer que é para que convertesse as pessoas que tinham esses atos idólatras, fazendo coisas que eles já faziam, só que agora com coisas edificantes da palavra de Deus e orações de Deus. E colocaram o nome de santos, de pessoas que foram abençoadas por Deus, naquelas imagens. Nós pedimos em oração somente a Deus, no culto é somente a Deus. Deus pode enviar anjos para nos ajudar, mas não pedimos a anjos em oração, pedimos a Deus. Sim, Deus pode muito bem nos enviar anjos, isso será uma bênção, mas nós não adoramos aos anjos, porque isso já seria idolatria também. Talvez não idolatria, porque não foi adorado os anjos, mas mesmo assim não é o correto a se fazer. É muito raro pessoas que conseguem sair dessa situação de algo que é uma lama que atola as pessoas, uma espécie de maldição. E é muito comum, na verdade não me impressiona, não
não me surpreende as maldades, mas o que é incrível mesmo são as coisas boas e as coisas bem feitas, as coisas que Deus se agrada. Essas sim são coisas incríveis e que eu observo com mais, mais admiração. Mas eu não me impressiono nada com maldade. Algumas situações na mídia, por a forma de como escrevem as notícias, tem sido ideologias, mesmo que talvez não estejam nem percebendo, ideologias para a criminalidade, ideologias para a maldade, que tem movido algumas pessoas mais frágeis para estarem nesse ramo da maldade, da criminalidade, do pecado, da morte, e algumas pessoas de bem a estarem mais resolvidas a brigar com seus familiares e a ter mais competitividade com as pessoas de bem. Mas o que é incrível mesmo são as ações de bondade. E isso sim deveria ser exaltado, mas nunca atos de maldade, de serial killer, dão esses nomes bonitos e as pessoas muitas vezes gostam disso, né? Isso serve como uma ideologia, assim como é feito para pessoas gostarem de ir à guerra, né, e ir para o exército. Ou também quando falam na notícia que, não sei, alguém lá cometeu um crime que é o maior crime que tem e eles é um criminoso. E aí dão nomes de exaltação. Isso é um erro e estão talvez sem ver fazendo ideologias à criminalidade e aumentando a criminalidade no país. Já as pessoas de Deus, elas são abençoadas por Deus, são protegidas por Deus e também são ajudadas por Deus na inteligência, na força, em vários setores e várias situações. Mas já a criminalidade, só quem deseja que ela continue realmente mesmo, são os principados, potestades, alturas, poderes, tronos que habitam nas regiões celestiais, que governam não para o bem, mas para aquilo que é a destruição da humanidade. E a idolatria não está somente na reverência de pessoas ou na adoração de pessoas ou na situação de fazer ideologias à criminalidade. A idolatria também está presente nos atos de prostituição de diferentes modos. E nessa situação das trevas, nós precisamos orar contra os principados, as potestades e as alturas, os tronos e os poderes que habitam nas regiões celestiais, mas orar em secreto para que esses seres iníquos espirituais não venham ali perseguir. E também orar lendo a Bíblia, onde fala em algum lugar da Bíblia que pisará sobre cobra e escorpião, nenhum dano lhe será feito, né? A dano algum lhe será, né? É como está escrito lá, não exatamente como eu me lembro, mas é parecido assim. E nessas situações existem também trends de dancinhas que são apologias à prostituição nas redes sociais, onde usam sons de apologia à prostituição e também referências com sinais das mãos ou de outras situações. Na Bíblia tem que devemos dançar para louvar a Deus, mas uma dança mais íntegra. Devemos ser íntegros e nos afastar daquilo que faz mal a tantas pessoas.
Muitas pessoas mantêm vícios ativos por causa também talvez das danças, mas talvez também por causa do conselho de amigos que não tinham bons conselhos para dar, também por causa de filmes, de novelas, de propagandas, de algumas redes de transmissão, por várias causalidades, talvez até em festas, muitas vezes propagada a ideologia de prostituição. Eu com toda certeza vos afirmo que se no Brasil não houvesse esse tipo de, de causalidades destrutivas e dolosas, eu afirmo com toda certeza que o Brasil seria outro Brasil. O Brasil seria muito melhor. Conforme eu tenho dito e explicado, eu espero que tenha compreendido completamente tudo o que eu tenho vos dito. E se o Brasil estivesse em concordância com aquilo que eu tento edificar e afastar do Brasil, se o Brasil não tivesse nada disso que eu disse, o Brasil estaria em outro patamar e seria uma nação abençoada por Deus poderosamente. Eu penso e acredito fortemente nisso. E se o Brasil, as pessoas no Brasil ao todo compreendessem a situação dessa forma de cultura, de ação que podemos melhorar no Brasil, se isso acontecesse, isso seria muito bom. Então poderíamos fazer outras situações melhorarem, como por exemplo organizar as igrejas, os templos que são feitos em reverência a Deus, para exaltar a Deus, os templos de pedra, onde muitas vezes existem árvores em volta, mas não é correto que tenha árvores em alguns metros de distância de templos, e várias outras situações que poderíamos compartilhar, dialogar e sermos construtivos e edificar na vida de todos os brasileiros, mas nunca por opressão, mas por livre e espontânea bondade e por livre e espontânea palavras e otimismo, ação e desígnios de inspiração divina. O Brasil seria muito melhor se não houvesse roubo e se não houvesse também as corrupções e assim como diz a Bíblia, uma nação sem organização é uma nação sem Deus. Sabe o que isso significa para que entendamos? É que Deus, quando está na nação, quando está presente em uma nação, a nação se torna organizada. Então, olhe bem e observe a sujeira que é as cidades e os países, que é a sua maioria, existem pessoas idólatras que idolatram a deuses que não existem, a imagens e coisas que não podem se mover, nem respirar, nem ver, nem falar, nem ouvir, nem cheirar, nem fazer nada do que um ser humano pode fazer. E a maldição, como diz a palavra, para aqueles que fazem isso, é que se tornem igual a essas imagens, que não podem falar, nem mexer, nem mover, nem olhar, nem ouvir, nem cheirar. E isso, com toda certeza, nós entendemos que o melhor que nós queremos para nós é a bênção, e nós podemos consegui-la e consegui-la abundantemente. Apenas nos livrar de todo o apego emocional por idolatrias. Talvez você precise fazer um jejum de 7 dias, de 20 dias, de
40 dias de um jejum poderia vencer a toda espécie de males que estariam cativando a sua essência para estas maldades, a sua, a, a sua atenção diária. Então, faça um jejum secreto e, talvez, de falar para as pessoas que estão em jejum, lave o rosto, certo? Para que não percebam que você está triste por estar jejuando. Você pode tirar algo que você gosta, como um café, ou um doce, ou todo tipo de doce, ou todo tipo de bebida. Você também pode tirar uma refeição diariamente. Você também pode. Não recomendo que faça algo que prejudique a sua saúde, né? É bom, né, consultar o médico e o nutricionista e outros médicos para saberem como está a sua saúde, para que isso não venha a prejudicar a sua saúde. Mas, na verdade mesmo, o jejum faz bem à saúde, mas também muitas vezes é necessário ter um pouquinho de saúde para poder fazer isso, que também faz bem à saúde, faz muito bem à saúde o jejum, mas também a cada horário do jejum é necessário que ore de hora em hora, uma oração consagrando esse momento de jejum. E no jejum você ganhará um poder de Deus, que você vencerá essas maldades que saem do jejum, que são essas maldades que seguram a idolatria na vida das pessoas, certo? Vamos aqui orar no Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale acima da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge da minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oremos nos Salmos agora, 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo do hotel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no dia. Mil virão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos deram ordem de espírito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces como pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tu encarecidamente me luta, meu livrarei por um pelo alto. Porque conheci o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na luta, dela retirarei e glorificarei. Fartarei com orgulho de dias e mostrarei a salvação. Deus abençoe a sua vida financeira, a sua vida matrimonial, a sua vida ministerial, e que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Até a próxima oração, se Deus quiser. Jesus Cristo te ama muito, muito.